Fala galera, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao FICA, vai ter podcast. Hoje eu recebo aqui a nossa convidada Ivani Duarte. A Ivani, falando um pouco sobre quem é a Ivani. A Ivani é uma pessoa cheia de sonhos, mas sempre com os pés no chão, cheia de vida, mas que às vezes se esconde até sem perceber, mas logo se encontra. Cheia de amor que procura não perder, mesmo em meio ao caos de nossas vidas. Persistente, ela enfrenta seus medos, mas atenta se realmente é medo e não temor. Sou mulher, esposa, mãe, filha, tia e amiga. E acima de tudo, é uma pessoa viva que respira o sopro da vida todos os dias. Seu desejo é evoluir, fazer diferente, mas ela sabe que o importante é tentar. E mesmo que as coisas não deem certo, ela está disposta a aprender e seguir em frente. Ivani, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nessa tarde. Obrigada. Hoje nós teremos um tema bem polêmico, né? Um tabu ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, que é a mulher cristã na sociedade contemporânea. É isso? Isso. E pra gente já entrar aqui no clima da nossa entrevista, me conta uma curiosidade sobre você que pouca gente sabe. Uma curiosidade. Minha vida ela é um pouquinho meio que aberta, mas uma curiosidade é que o apelido é Nica, de quando eu era pequena, uma mocinha ainda. A gente tinha um grupinho de amigas, né, no início da nossa vida, que ela me chamava de Nica. Por quê? Não sei. Mas ela me chamava, ela falava Ivani, Nica, até que ficou Nica. Mas poucos sabem disso. E até hoje eu só consigo chamar de Nica, né? Às vezes eu falo Ivani, quando eu falo Ivani eu acho estranho. Poucas pessoas ainda chamam de Nica, mas justamente por conta disso. Então eu acredito que isso seja uma das coisas que poucas pessoas sabem. Assim. Então aí é uma curiosidade sobre a Ivani que vocês não sabiam. Eu sabia, mas vocês não. Agora vamos direto ao ponto. Como é ser cristã hoje em dia, no meio dessa loucura toda da vida moderna? Ser cristã, nos dias de hoje, ele não é muito fácil pra gente. Porém, quando a gente tem essa verdade dentro da gente, a gente torna isso fácil. Quando a gente precisa exercer algumas coisas, a gente precisa, querendo ou não, tratar coisas diferentes, né? De uma forma que o mundo em si, ele não trata quando nós somos cristãos. Então, você precisa ser a diferença no meio do mundo, para que as pessoas entendam, no caso, o que é o cristianismo em si, o que é você ser uma pessoa cristã. E muitas vezes isso não é te anular do mundo, não é te anular de pessoas. A gente precisa estar sempre respeitando um ao outro, para que tudo isso flua, para que tudo isso aconteça e ele saiba que o que existe dentro de você é uma força e uma fé muito grande e que isso te motiva a continuar, a crescer e a querer ser diferença e mostrar para o mundo o que é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Não é fácil, porém não é impossível quando a gente trata isso com o amor e carinho que é o nosso amor por Deus. Porque na maioria das vezes quando você chega, as pessoas falam muito sobre, como é que eu posso dizer assim, para não ficar difícil de colocar aqui na palavra que eu quero que as pessoas entendam. Quando você chega em um ambiente que você fala, eu sou cristã, automaticamente as pessoas já te veem com, é melhor do que os outros, acham que o cristão ele quer ser melhor do que, se acha melhor do que o outro porque é cristão, porque faz tudo certinho, né? E nem sempre é essa visão da mulher cristã que a gente quer passar, né? Mas justamente de como a gente também acaba se colocando às vezes. Porque você ser cristão, a palavra ensina, né? Na verdade, o que a gente precisa ser, o que não sei como fazer ou não. Porém, a gente não precisa anular as pessoas. E às vezes quando a gente chega em determinados locais, as pessoas já imaginam que tipo assim, não, ela não pode estar aqui nesse meio porque tem uma música que tipo, não é do seu convívio.
Só que muitas vezes a gente está em determinados lugares, não é porque a gente vai lá por conta da música. A gente vai porque a gente vai homenagear aquela pessoa. A gente está ali pelaquela pessoa. Então, por conta de algumas outras coisas, infelizmente, às vezes a gente acaba sendo taxados dessa forma, por ser muito rígido em tudo. Mas eu acredito que quando a gente consegue respeitar, começa a respeitar as pessoas, o jeito com que elas fazem e agem, a gente também já acaba ficando, a gente é colocado dentro de um lugar com uma visão diferente também. Mas a maioria das vezes realmente é assim. Então vamos lá. A Bíblia já dizia em Tito, no seu capítulo 2, versículo do 3 ao 5, sobre a importância da mulher cristã ser exemplo. Você sente que hoje esse papel mudou ou continuou o mesmo? Tito, qual que é o versículo? Tito é o capítulo 2, o versículo do 3 ao 5. Do 3 ao 5, vamos ver o que diz. Título 2, 3. As mulheres idosas, semelhantes que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniando-as, não andadas a muito vinho, mestres do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim que a palavra de Deus não seja blasfemada. Vamos lá. A gente entende que sim. Repete a pergunta, por favor. Sobre a importância da mulher cristã ser exemplo, você sente que hoje esse papel mudou ou continua o mesmo? Não, eu acredito que continua. A gente precisa, sim, ser exemplos. Exemplo até mesmo por conta do que a palavra diz pra gente. Muitas vezes nós somos vistos, né, como a palavra diz, com a diferenciação, e você tem pessoas dentro da sua casa, você tem pessoas no seu convívio, que muitas vezes você vai alcançá-las através disso, de como você é, como você age, como você trata, né? E, tipo, quando a gente fala da fé cristã, do cristão, não é exatamente só por causa de, tipo, eu vou seguir uma religião, ou vou seguir a palavra que está lá na Bíblia, você precisa ser o exemplo. Então, você precisa, sim, trazer a diferença. Você precisa ser esse exemplo para que você possa ajudar outras pessoas, mostrando a diferença. O que realmente ela traz para você. Não de melhor, de ser melhor, mas do que isso te traz como um benefício para sua vida. Como uma calmaria, como encontrar um refúgio, não em pessoas, mas em Cristo, por exemplo. Então, sim, né? Ela precisa, continua com esse papel de ser exemplo, né? Vamos para o nosso primeiro bloco, né? Vamos falar sobre vida real e fé. A gente ouve muito falar sobre equilibrar fé e vida, mas na prática, como que é isso para você? Assim, Ivani, na sua vida pessoal. Olha, a fé, ela caminha comigo há bastante tempo. Eu não procurei a Cristo, a igreja, ou estar em determinados, estar numa determinada religião em si, porque vamos falar assim, porque eu fui lá pela dor. Porque muitas vezes a gente ouve, né? Vai pelo amor ou pela dor. Eu não fui, eu realmente fui por amor. Eu comecei a frequentar, fui e gostei do lugar. Então, assim, gostei do local que eu estava. Eu gostei de como fui acolhida. Então, dentro disso, a gente começa a procurar e a entender. Então, o que é a fé para mim? Eu falo que eu fui por amor porque eu não tive problemas com relação, né, a estar lá para poder estar indo procurar a igreja. Mas depois que eu procurei, eu comecei a ter. Então, assim, a fé em si, para mim, ela é muito grande. Então, eu preciso estar com ela a todo momento, ter uma direção a todo momento, através da fé que eu tenho. Porque as coisas que vêm sobre as nossas vidas, e isso, na verdade, é na vida de todo mundo, mas na vida minha, Ivani, caminhar com fé é a parte principal e a base para eu estar
sempre ativa e sempre conseguir estar ali concordando e cuidando de tudo que é necessário para poder dar uma continuidade a todos os problemas que vêm sobre as nossas vidas, a tudo que vem contra a gente. Então, se a gente não tem essa fé para poder continuar, a gente não continua. Então, a gente precisa saber que tem alguém cuidando da gente. Que lindo, né? Já teve, aí na sequência, né, a gente já fala sobre como equilibrar a fé na vida e na sequência a gente já vem com essa pergunta aqui. Já teve algum momento que você pensou, cara, ser cristã agora tá difícil demais? Tipo... Justamente por isso que a gente precisa da fé. Já teve momentos, isso acontece várias vezes, tipo, por mais que a gente ande, que a gente caminhe ali, muitas coisas acontecem na vida da gente que às vezes faz com que a gente fale, epa, agora tá difícil. E agora, o que eu vou fazer? Só que justamente por a gente ter a fé, a gente começa a enxergar que o caminho que a gente está indo, então, muitas vezes, é do lado, a gente está enxergando coisas que a gente não deveria. Quando você passa a entender que você não tem que enxergar o homem, que você não tem que enxergar o que está acontecendo à sua volta e caminhar por Cristo, no primeiro momento que você pensa em desistir, você lembra por que você não vai desistir. Qual é o propósito real, Exatamente, porque quando a gente para de olhar pessoas, quando a gente para de olhar o que está acontecendo à nossa volta, porque a Bíblia ela diz que tudo vai acontecer, coisas piores irão acontecer, e nós que já lemos o Apocalipse, que antes eu tinha muito medo, por sinal de ler, eu tinha muito medo, era um livro que eu não lia e que eu não tinha interesse de ler, porque eu sabia que era um livro de coisas ruins, eu entendia dessa forma. Só que não é nada diferente do que está acontecendo hoje, as coisas estão acontecendo, está cada vez piorando em si. E sim, tem muitas vezes que você fala, poxa, eu não vou conseguir manter isso. Só que a gente sabe que a gente está ali pelo amor a Deus. A gente agora entende, né, que a gente está ali por amar a um Cristo, amar ao Senhor, e isso que faz a fortalecer, né, isso que faz a gente dar continuidade, na verdade. Mas sim, acontece, e eu acredito que, espero que não aconteça mais muitas vezes, mas a gente está sujeito a isso. E se a gente for ver, né, a maioria das pessoas que se afastaram da igreja sempre fala que eu me afastei porque lá eu vi isso, eu vi aquilo. E realmente é aquilo, olhou para o lado, você não fica. Exatamente. Você sai, o alvo. A Bíblia fala, né, eu não sei que passagem, mas fala que a gente precisa olhar para o alvo que é Cristo. Então o alvo ele está sempre aonde? Na frente, né? A gente dá aquela escorregada de olhar para o lado. Você já vai entender que a pessoa que está do seu lado não está com o mesmo propósito que o seu, que é de estar adorando a Deus, buscando uma resposta, ou simplesmente agradecendo a Deus por tudo que Ele fez naquele dia para você. Porque tem dia que você vai na igreja e você está ali para agradecer, não é para pedir nada. Tem dia que você vai na igreja que você está lá, tipo, esperando, Deus tenha misericórdia. Porque é isso que acontece. Mas a gente realmente precisa tapar e olhar para o alvo que é Cristo, porque senão muitas vezes a gente quer escorregar aí, tipo, saindo, né, do caminho de Cristo. Mas não é para estar fazendo nada de ruim. É porque você fala, eu tô fazendo o que aqui? Tipo, mas aí Deus te mostra, você tá aqui porque tem um propósito. É verdade, tudo, né, tem, né? Vamos lá. Em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, fala sobre como a verdadeira beleza da mulher cristã vem do coração e de um espírito tranquilo. Você acha que hoje em dia ainda há essa valorização ou o foco está em outra coisa? Eu acho que hoje tá um pouco difícil. Acho que para o nosso meio cristão essa valorização ela existe, mas a gente consegue ver um pouquinho fora, né, como que as coisas estão acontecendo e os valores que estão dando, né, a outras coisas. Mas eu acredito sim que ainda existe essa parte, que ainda existe essa valorização, mas acaba se disturbando aí por algumas coisas muitas vezes, mas não no meio assim cristão em si, né? Esse daqui não é aquele que a gente estava comentando em outro momento sobre os adornos, não, né? Não. Não, né? Tá. Então vamos lá. Nosso próximo bloco, vamos falar sobre cristianismo sem rótulos.
Você sente que ainda existe aquele estereótipo da mulher cristã certinha demais? Porque é basicamente a primeira pergunta, né? Que fala sobre ser exemplo. Geralmente, a mulher cristã, eu sou cristã. E aí é aquilo que você falou, eu vou na festa de uma amiga minha que eu gosto muito, e aí uma pessoa passa a me ver lá nessa festa, não sabe o contexto da história, e fala assim, nossa, mas ela não é crente, eu vi ela ali no pagode, e nem sabe o que tá rolando, né? Exatamente. E acontece, eu falo porque já aconteceu comigo. Já aconteceu entende? comigo também. Então, assim, acontece sim. E eu ainda acho que existe. Porque as pessoas imaginam, porque nós somos cristãos, a gente precisa ser certinha. A palavra diz que a gente precisa seguir os exemplos. Mas você é pessoa, você é um ser humano. Então, nem sempre você vai acertar. Só que muitas vezes o que está errado para um, não quer dizer que eu estou no mesmo contexto do errado. Porque eu estou ali cuidando de alguém, eu estou ali porque eu estou homenageando alguém, não quer dizer que eu estou fazendo tudo o que ali está acontecendo. Sabe? Então, eu acho que existe. Só que as pessoas esquecem que a fé em si, a nossa fé cristã, ela é sobre relacionamento e graça. Então a gente precisa ter um relacionamento com Deus e graça, até mesmo para você poder aguentar esses tipos de coisas que acontecem. Porque a pessoa que passou e te viu ali, muitas vezes não sabe que você foi lá buscar a pessoa que muitas vezes talvez esteja lá dentro. É verdade. E precisando da sua ajuda para poder estar saindo daí, por exemplo. Em tudo Deus tem um propósito. Exatamente. Né? E já aconteceu isso comigo. Inclusive foi até com a Daiane. No começo da minha conversão eu era muito tapada, assim, no sentido de tipo, não posso fazer, não é certo. E aí ela fez aniversário. E eu, tipo, nunca deixei de ir nas resenhas da Dadá, né? E aí eu não fui. Porque ia ser, eu não sei, acho que a madrinha abriu um restaurante, ia ser um pagode. Foi mesmo. E foi bem no comecinho da minha conversão. Foi. E aí eu não fui pelo motivo, eu conversei com ela, falei, Dai, agora eu sou cristã, tal, né? Esse ambiente não é mais pra mim, só que eu levei, foi que nem você falou assim, ela é minha amiga, eu ia estar ali prestigiando ela, né, no aniversário dela e tal, só que eu tava muito, assim, no começo da minha conversão. E aí eu não fui pro aniversário dela por conta disso. Então, é difícil, porque é o que a gente aprende que a gente não deve estar mais, a gente não pode estar mais. A gente aprende isso, porque é real, é bíblico, tá aqui. Mas não tá querendo dizer, não é pra você fazer. Mas eu acho que se eu tô ali, pronto, vamos num exemplo aí agora. Eu fui a minha cunhada, ela abriu uma academia de dança. Eu fui homenagear ela. Mas não quer dizer que eu tô lá dançando, que eu estaria lá no meio do fervo, porque mas é uma academia de dança, sabe? Então assim, por que eu não iria prestigiá-la? Porque eu não iria ajudá-la. Fui um pouco antes, porque assim eu ajudava ela a organizar as coisas, ajudava ela em tudo que precisasse, e na hora que fosse realmente acontecer o evento, que é a parte lá da dança, das coisas, eu estaria em outro local cuidando das coisas, mas eu estaria lá por ela, com ela, pela conquista dela, entende? Então assim, talvez para muitos também não seja correto, e a gente sabe disso. A gente está aqui falando e falando pro mundo, que querendo ou não, a visão a gente sabe como é que é, e eu sei que para muitos não é correto, porque você precisa preservar a sua imagem, mas você sabe o seu propósito e você sabe a sua verdade. Então eu não me anulo de estar homenageando ou de estar cuidando, se for necessário, ou de estar prestigiando alguém, porque eu sou uma cristã. E é sobre isso. E eu depois eu fiquei pensando assim, o meu maior, não é, eu, Bruna, queria estar lá com a minha melhor amiga, e eu tinha mais medo do que iam falar do que sobre o meu propósito lá. Eu sabia que eu ia lá, eu não ia fazer nada, eu sabia que ia ter pagode, que ia ter cerveja, mas eu sabia que eu não ia sambar, eu sabia que eu não ia beber, mas mesmo assim, eu deixei de ir porque eu fiquei com medo do que iam falar. E a gente vive, a gente, sei lá, tem a vida assim, mas será que vão pensar o quê de mim? A gente pensa muito, porque a gente tem o temor também de Cristo, né? Só que eu entrego muito nas mãos de Deus as coisas. Então,
se ele me dá calmaria no que eu vou fazer, eu não tenho por que não estar lá pensando nas pessoas. Mas no começo também eu pensava bastante. Não, eu não vou fazer. Mas ao mesmo tempo eu nunca deixei de estar. Porque ao mesmo tempo eu sentia calmaria, então não tinha porque. Eu sei do meu relacionamento com o Pai, sabe? Com Deus. Então eu não ouço muito assim, tipo, o que vão dizer. Até porque como que eu vou pregar o amor de Cristo para uma pessoa se ao mesmo tempo os lugares que ela está não vai me favorecer muitas vezes? Mas como eu vou falar de Deus para ela? É Se verdade. a gente se afasta. Jesus é um exemplo disso, né? Ele andou, ninguém andava em Samaria, né? E ele foi para Samaria, falou com a mulher samaritana. Ele andou em todos os lugares, assim. E cuidou, né? E cuidou. Ele mostrou a verdade. Sim, tipo, ele não ia em igrejas, em sinagogas, ia, né? Mas sim, em todos os lugares improváveis, assim, a gente fala assim, um cristão não vai, um cristão não pode, um prostíbulo, uma casa noturna. E é lá que o cristão, se Deus mandar, ele vai. Teve um dia que eu acho que esse é bom também, talvez, de ser dito, e a gente tem um incômodo muitas vezes do que é para ser dito. Eu tenho um amigo, né, lá em Itapevi, onde a gente morava lá, agora eu tô em Sorocaba, mas a gente ainda tem a residência lá em Itapevi. Claro que eu não vou estar em qualquer bar, tá? Não vou estar em qualquer lugar. O bar era o bar da minha sogra. Então ela vende pão, lá a gente tá lá e pronto. Às vezes eu ajudo ela, porque ela precisa ir fazer alguma coisa, eu fico pra ela lá, mas é por precisão, por ajuda ao próximo. E chegou um amigo, ele tava lá, um amigo meu, ele tava sentado lá e tomando a cerveja dele. Eu sentei do lado dele, porque é uma pessoa que eu preciso falar de Deus pra ele o tempo todo. E eu precisava falar, e hoje eu tô muito feliz de ver como ele está. Não tá com Cristo? Não, mas muita coisa que ele praticava, ele hoje já não tá mais. E ele pegou e falou assim, olhou pra mim e falou assim, você vai sentar aqui comigo? Desse jeito. Eu falei assim, olhei pra ele, eu achei absurdo ele ter me perguntado isso, na verdade. Só que a gente entende, e eu entendi por conta da resposta. Eu me falei assim, mas por que eu não vou sentar aqui com você? Você tá sentado numa mesa tomando a sua cerveja, eu vou sentar na mesa e vou tomar o meu café. E por que eu não vou sentar aqui com você? Ele simplesmente olhou pra mim assim e falou, pessoas da minha família que seguem a mesma fé que a sua desse jeito, muitas vezes nem comigo falam. Nossa. Então assim, daí pra frente foi que eu mais tive a certeza absoluta que quando não for para eu estar, eu não estarei, porque Deus mesmo vai podar para que isso não aconteça. Quando for para eu estar, porque tem um propósito, eu preciso cuidar de alguém, eu falar do amor de Deus para alguém, ali eu vou me sentar. Não importa onde quer que seja, né? Que legal, né, gente? E é sobre isso, gente. E aí, vamos lá. Caio, nosso assistente, mídia, ele não gosta de aparecer. Vamos lá. O que você acha que mais surpreende as pessoas quando conhecem uma cristã de verdade? Eu acho que você respondeu isso nessa pergunta agora anterior, né? A luz, caramba, o amor que a gente tem pela pessoa, porque isso, né? Você precisa amar a pessoa, você precisa... A fé, ela é isso. Ela quer que a gente ame o próximo, cuide, coisa que tá morrendo, que tá acabando. É o que eu disse, eu não vou estar em qualquer bar. É diferente. Mas se eu estiver passando e Deus mandar entrar ali porque eu preciso falar com uma pessoa, eu vou entrar. Então a gente precisa amar o próximo. A gente precisa estar com o próximo e cuidando do próximo. Então, pra mim é isso. O que surpreende as pessoas é o amor, tipo, né? Você é uma cristã e vai sentar comigo de verdade. Aqui. E é sobre isso, gente. Que legal. Vamos lá. Sobre redes sociais. Você acha que dá pra usar as redes sociais para espalhar coisa boa ou às vezes atrapalha mais do que ajuda? A rede social em si, a gente acha e deveria, né, que fosse justamente para alcançar pessoas com coisas boas, né? A gente imagina que sempre
sempre não, né? Que deveria ser assim, na verdade, né? Que a gente pudesse usar ela para que alcance, por exemplo, pessoas que já não podem estar, talvez, né? Com a Bíblia na mão, mas de repente ela, por não ter muitas vezes até condição de comprar, que a gente sabe que isso acontece muito, mas dependendo da situação, em determinado lugar que estiver, pode estar ouvindo. As coisas que a gente coloca também com relação à motivação, mostrar também que você é pessoa tanto com coisas boas como algumas coisas, e muito tempo talvez você não esteja tão bem assim, porque você não é bem sempre. Você não está bem sempre. Mas eu acredito e acho sim, porém tem coisas muitas vezes que são colocadas que acaba deixando a gente numa parte que não é muito bem explicada, talvez. A gente colocar que não explicam da forma correta, talvez, que deveria ser explicado. Então, a pessoa que ouviu aquilo e ela não vai procurar a fundo o que talvez seja o que quer dizer, ela fica com aquilo que foi colocado, com aquilo que foi postado ali naquele momento. Então, eu acredito que tem as duas medidas aí, tanto pro bem como coisas que não tão boas, né? Que é o que a gente vê geralmente. Porque, como você falou, por exemplo, a rede social de um cristão deveria ser para espalhar boas novas, né? Fazer esse trabalho aí. E muitas vezes, uma coisinha assim, que ele posta, ou que ele fala ali, ele já se escandaliza, né? E aí, que nem você falou, uma postagem pequena pode destruir tudo o que você criou, tudo que uma base grande que você tenha criado. Até por conta de como isso vai ser replicado. Então a gente precisa tomar muito cuidado hoje. Tá aqui, né? A gente precisa também ter cuidado. Porque a gente sabe que as coisas elas são colocadas muitas vezes de forma diferente. Você coloca lá, você posta o seu conteúdo, mas de repente tem gente que só quer ver aquilo que ele acha que deveria ver. Aí pega um takezinho do que você do que falou. Pode, talvez, porque sabe que a gente tá aqui conversando e tá numa conversa que não é nada já estipulado ali, tipo, pra que, não, vamos, né, gravar, vamos ver como que vai ficar. A gente tá num bate-papo de lá pra cá. Então tem pessoas, a maldade do ser humano, ela tá muito grande. Então a gente... Tanto sim, eu acredito que tem as duas medidas. Aquilo que você constrói, você pode perder com uma simples frase que você coloca. Por questão de segundos, né? É muito rápido. Muito. Verdade. Agora vamos lá vamos de Bíblia. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 25. Fala sobre a mulher ser submissa ao marido. Mas também fala sobre o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como você enxerga essa passagem hoje em dia? Submissão. Vamos lá, o tabuzinho da submissão, da mulher submissa. Submissão. A gente entende que é um conceito bem forte, né? Dentro de tudo. Dentro da nossa vida cristã. E dentro da vida num todo, né? Porque submissão é você... respeitar uma ordem, por exemplo, um senhorio ali, né? E quando a gente coloca, que muitas vezes vai pela parte da submissão da mulher ao marido, né? Que incomoda muito as pessoas, na verdade. É você entender que ele é o cabeça, né? Da casa, porque a gente aprende isso, que ele é o cabeça da casa. Você ser submissa não quer dizer que você vai, né, aceitar tudo, né? Ou que você vai ali... Algumas mulheres que aceitam algumas coisas que não deveria, por exemplo, tá? Aí vou dizer não só no meio cristão, mas no meio do todo, né? Se vocês quiserem olhar pra câmera, falar pra câmera também, ficaria legal. Tipo, comentar com a câmera também. Com o público, no caso. E agora que você... Agora que você falou, a gente... Pode continuar, sem problema. Então tá, vai. E quando a gente entende, né, a parte da submissão, que a gente tá, querendo ou não, tá abaixo ali, né? A gente pode... nos traz uma das principais ali pra mim, tá? Eu, Ivani, de uma das histórias da Bíblia, que é Esther.
Esther. Esther, eu tenho um apreço muito grande pela história de Esther, porque a gente sabe que ela é uma órfã, né, que foi criada pelo seu primo ali, e tudo com um propósito, tudo com peso e medida, porque teria um propósito naquilo, né, dela estar ali submissa ao rei, porque ele era o rei. Então ela ela entende, todos entendem na época, que ali tinha um rei e que ela é uma esposa de um rei. Ele é o senhor do lugar. Só que aí a gente observa que vem o quê? A sabedoria dentro disso. Porque você respeitar, você tá ali nessa parte de submissão, é justamente também, se nós observarmos, a educar. Porque você tá mostrando ali que você é diferente dentro daquele contexto. Que você pode auxiliar e ajudar de outra forma. Aquele senhor, né? Aquele homem, aquele presidente, aquele que está na nossa, que é acima da gente, não tipo que é mais do que a gente, mas que está acima por um determinado poder, por uma determinada função, por uma determinada... É igual a gente no trabalho, a gente tem um gerente, a gente tem um encarregado, a gente tem coordenador, a gente tem controller, a gente tem um monte de gente que está acima da gente, só que precisa dos nossos serviços. Então, assim, você ser submissa, a submissão em si, pra mim, e que muitas vezes ela não é... Eu não sei se o contexto ele não é explicado direito. Eu falo porque por um tempo eu achava que submissa ao marido. Que é isso? Sim, não, que isso? Pera. Associava o quê? A apanhar do marido, a ser traída e ficar quieta? Como assim? E aí você pega e fala, não, peraí, isso não dá pra mim, eu não sou assim. Mas não é. É exatamente você entender que naquele momento ele é o cabeça do lugar, né? Você fazer ele entender que ele é o cabeça também. Porque muitas vezes você tá com um homem que ele ainda não entende que ele é o cabeça da casa, que ele é o provedor. Que ele precisa cuidar, que ele precisa trazer esse retorno de cuidado de homem dentro de casa, né? Então eu comecei a entender. Falei, tá, pera, agora a gente tá conversando e falando da mesma coisa, porque tá ali, né? Cuidar dele, cuidar dos filhos, e pronto, cuidar do lugar, né? A TV é um meio de comunicação, assim, sempre, desde que surgiu a TV, né? É um meio de comunicação muito forte, entrou dentro das casas, das famílias aí, e as novelas traziam muito isso, de que a mulher tinha que apanhar do marido, de que a mulher, o marido poderia ter 2 ou 3, 4 mulheres, e a mulher tinha que aceitar isso. Então foi uma cultura que eles colocaram dentro dessas informações aí, através de novelas, de séries. E as mulheres traziam isso, começaram a trazer isso de tipo, não, tá certo, é assim que tem que ser. E eu vou cozinhar pra sentido. você, eu vou fazer pra você e você me trata da forma que você acha. Até na relação sexual também. Exatamente. O cara era super agressivo e você tem que fazer o que eu quero. O contexto, né, de tudo, na verdade, acaba levando a gente aí pra essa parte de submissão. Aí a gente volta lá. Se você não é conhecedor da palavra, ou se você não é conhecedor, mesmo que você não seja um cristão, mas você ouviu aquilo, vai procurar saber quem é. Procura saber o que é. Hoje você tem um meio muito grande de entender. Você tem pensadores, você tem filósofos, você tem pastores super já aí que fala bastante, que consegue passar essa parte de submissão muito bem pra gente. Mas ainda assim, para você ir pra rede social, você precisa estar com o livro na mão. Você precisa estar com a Bíblia na mão. Porque você precisa também saber se aquele que tá lá, ele realmente está falando aquilo que ele deveria, né? Falar está exatamente correto. Porque eu não tinha tido a curiosidade de procurar o que era a palavra submissão. Né? Que eu já esqueci quando eu fui, procurar também, mas sub e abaixo. Missão. Você tem que cumprir uma missão de alguma maneira. Cuidar. E submissão hoje, exatamente, se a gente for... E muitas vezes tem um contexto que a gente
a gente está nova convertida, a gente vai lá na igreja, por exemplo, senta e ouve um pastor falando de submissão, que ele vai tratar realmente, né? Lendo bonitinho aqui. Se ele consegue passar um contexto legal ali, beleza. Se não, fica igual eu fiquei no começo, né? Foi igual comigo também. E assim, tipo, não é. De jeito nenhum. Mas eu sou curiosa bastante. De estar sempre indo procurar. Eu tinha uma adolescente que eu cuidava na igreja que ela falava assim pra mim. Ela falou assim, ela mandou uns posts às vezes mandou de um que, tipo, de um dos meninos que gostava muito de cavalo, outros não sei quem, mandou eu com a Bíblia, falando assim. Aí eu lembro ainda que era o professor Girafales segurando assim um livro. Aí ela colocou assim, tia Ivani, vendo se o que o pastor falou é verdade. Com a Bíblia. Mas justamente porque eu tenho medo de ser conduzida a um erro, entende? Mas você sabe que é isso que está acontecendo dentro da igreja? As pessoas, elas não buscam realmente se aquilo tá na palavra do Senhor. O pastor fala e tá falado, né? E aí uma vez um pregador também foi visitar a nossa igreja, né? E aí ele falou assim, olha, e toda vez que ele falava assim, abre aí a Bíblia aí e vê aí, pode ver. E aí eu peguei isso com ele, porque ele falou assim, olha, tudo que eu falo aqui é de Deus, é o Espírito Santo que me conduz, não é de mim. E aí ele, toda vez que ele falava, abre a Bíblia de vocês. E o pessoal tem preguiça. Eu vou falar a verdade, eles têm preguiça de quando... O tá ali, né, tá muito fácil. É tanto que hoje as igrejas estão indo pra parte da tecnologia de já colocar, né, a palavra lá na tela, justamente por conta disso, porque você não quer mais nem abrir a Bíblia ali. Mas eu sempre tive pastores muito bons até hoje, tipo, não tive muitos, mas os que eu tive me ensinaram bastante com relação a tudo isso, ao contexto em si. Quando eu vou levar a palavra nas igrejas também, é exatamente o que eu peço. Me acompanhe na leitura. E eu peço que abra a Bíblia, por mais que esteja lá mostrando na tela. Eu também, eu prezo muito porque por isso. Eu tiro por mim, se eu tô com a minha Bíblia, eu já vou... achei. Mas se eu pego outra Bíblia, eu já fico caçando. E é natural, é normal isso acontecer. Porque a gente precisa ter esse tato de estar ali olhando a Bíblia, a gente precisa disso. Eu acho isso super importante também. O meu pastor também, ele é um excelente pastor e ele preza muito essa questão de o irmão vai para a igreja, não traz mais nem a Bíblia. E é verdade, não levam mais a Bíblia para a igreja, né? É que hoje vai muito no celular, essas coisas, e não é a mesma coisa. Não é. E eu gosto também disso. E eu gosto de riscar, eu gosto de escrever. Minha Bíblia, ter as minhas anotações, porque em determinado momento você leu, você entendeu o que Deus quis te passar, mas a gente também precisa ter um retorno de outra pessoa que está no púlpito lá, por exemplo, e de repente você vê que a sua anotação ela está perfeita e agradável ali, com o que Deus te entregou. Porque quem está trazendo a palavra, muitas vezes, que nem ele estudou aquilo ali, ele leu, ele pediu a direção de Deus e foi a fundo daquilo. E você vê que aquilo que você anotou em determinado momento entrou no que trouxe a palavra daquela pessoa que estudou, é muito gratificante, é muito gostoso. E se alimentar, né, também do que o próprio pai está oferecendo, né? Tem gente que se alimenta somente do que ouve por aí, não busca, não se aprofunda, verdade, né? Não tem a sua própria interpretação, assim, não pede o discernimento do Espírito Santo, e aí acaba, né, acontecendo o que acontece nos dias de hoje. E precisa pedir, porque quantas vezes eu peguei a Bíblia e pra mim parecia que eu tava lendo em inglês. É aquilo, pedir, dar-se usar. Porque eu não entendia. Eu também, Nica, e você sabe uma coisa assim, a genealogia. Eu achava muito chato ler a genealogia, eu lia, falava, ai que negócio chato, Deus me perdoe, é muito chato. Depois eu fui ver que tudo faz sentido. Exatamente. Se você não lê a genealogia, e aí a gente, é aquilo, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você aprende. E mais você quer, né? Mais você quer. E Jesus fala que não vai ser todo mundo que vai entender, não é para poucos, né? E aí depois você entende que a genealogia, para você entender a história completa, você precisa, cara, aí vem 14 gerações, aí mais 14 gerações. E aí quando você vai juntando os nomes, o significado dos nomes, até chegar em Jesus, tudo faz sentido. É por isso que falam que tem crente que é lunático.
Porque se você for pegar a Bíblia para estudar assim, de ponta a ponta, cara, você fica maluco de tanta informação e que faz sentido. E que a gente acaba percebendo que ela não tem fim. Não tem. E se Quanto renova. mais, exatamente, a cada manhã. É. Exatamente isso. Uhum. Porque hoje você leu um, você entendeu. Amanhã você vai ler, você continua com o entendimento, mas agrega. Aham. E é muito bom, isso é muito É gostoso. muito Então, assim, aí a gente volta na parte de, tipo, até onde eu vou estar errada, até onde eu estou totalmente errada, se eu estiver tentando resgatar aquele que está em determinado local. O Espírito Santo de Deus, ele se afasta de mim. Eu não vou conseguir ler, eu não vou conseguir entender, eu não vou conseguir te trazer uma palavra, eu não vou conseguir... Quando a gente permite, eu ainda não permiti que isso acontecesse, do Espírito Santo se afastar de mim, mas já tive muito fraca, muitas vezes, muito fraca. Só que ainda assim Deus falava comigo. E no silêncio ele falava. Aí às vezes as pessoas perguntam, mas como que é isso? Eu falo porque eu tenho amiga ateu, eu tenho amigo agnóstico, eu tenho. Uhum. Só que a gente se respeita, a gente precisa se respeitar. Então ele me ouve, eu ouço, o agnóstico me ouve e eu ouço. Porque para eu chegar até ele também, eu preciso ouvi-lo, porque eu não sei por onde eu vou chegar. Entende? E esse dia foi muito engraçado, porque de repente eu tô lá conversando e eu só fico, não sei o que lá, tá errado. Aí, e sou ateu, tá? Meu Deus do céu. Aí eu fiz assim. Mas ele nem percebeu. Ele nem percebeu. E teve um esse dia que pegou e falou assim pra mim, mas eu sou ateu. Eu falei, Sabe, tipo, Ele falou, eu sou. Falei, nossa. Falei, vem cá, sua mamãe tem Alzheimer, não é? Tem. Quem cuida da sua mãe, né? Falei pra ele. Aí ele pegou e falou assim pra mim, eu e minha irmã, eu durmo lá com ela, eu troco ela, eu cuido dela, já não lembra mais de mim como filho, não sei o que. Aí eu, tá. Você cuida da sua mãe por cuidar? Você só vai lá, você troca a fralda da sua mamãe por trocar? Ele falou, não, eu amo minha mãe. Você ama? Você já não é um ateu. Porque o ateu não ama, entende? Não tem aquele amor de cuidado, assim, aquele amor, né? Tipo, ele não acredita nisso, na verdade, né? Nem que não tem, eu acho, não acredita. E isso porque um próprio me disse. Eu falei, então você pode até ser um agnóstico, talvez, porque você acredita no que te prove. Mas você não é um ateu, você ama sua mãe, você está cuidando da sua mãe. Você percebe que isso é um amor, isso é um princípio dos mandamentos de Deus? Aí ele ficou me olhando assim, né, tipo... E pronto, aí eu já encerrei o assunto, porque eu acho que já era muita coisa né? E acabou. Então, a gente aborda pessoas, a gente chega em pessoas, como? Se a gente afastar elas da gente. A gente não chega em pessoas. E a gente precisa chegar em pessoas. A gente precisa tentar, porque o amor, ele só tá esfriando, ele só tá indo. Cada dia mais, né, Lívia? E é difícil. E muitas vezes chegar também é difícil. É verdade. Vamos lá. Nossa próxima pergunta, já vamos para o nosso terceiro bloco da nossa entrevista. E vamos lá. Ser cristã significa ir contra o mundo ou dá para encontrar um equilíbrio? Olha, é complexo, na verdade. Eu também acho, achei essa bem... Porque encontrar o equilíbrio já é na prática a gente se respeita, né? Porque se você se respeitar, você já tá tendo um equilíbrio aí, eu acredito. A gente não tem muito como misturar. Mas eu acredito que é um contexto complexo,
vai ter medida, seu peso e sua medida. Uhum. Então a gente consegue ir até um determinado local, vai chegar um momento que você já não consegue ir. Uhum. Se aquela outra pessoa ou se aquele outro ser não quiser estar ali com você mesmo de verdade, sabe? Eu acho que é mais. Acho que é ir contra o mundo somente. Acho que não dá pra ter esse equilíbrio, porque vai depender o que é o equilíbrio, né? Exatamente. Porque se você tá indo contra o mundo, você já falou tudo, né? Então, tipo, eu vou procurar minha salvação e fica aí você. Entende? Tipo Eu sei que eu não vou te salvar, você não vai me salvar, É. a gente não vai salvar os nossos. É. Mas eu vou estar infligindo o amor de Cristo se eu não for tentar falar dele pra você. É. Então eu acho que depende aí do nosso contexto, do do contexto. equilíbrio e o mundo. É. Tá, vamos pra próxima. Essa daqui é bem complicada também, eu achei. E acredito que você também vai achar. Cristianismo e feminismo. Tem espaço para conciliar ou são coisas totalmente opostas? Bem, eu acho que depende também. Porque depende do contexto que a gente vai falar sobre o feminismo dentro do cristianismo, por exemplo. Porque a mulher em si, isso a gente falando dentro da vida cristã, tá? Ela tá ali procurando o seu espaço, né? Até então é O isso. feminismo é isso, né? Tá tentando ser igualar ao homem, aos outras coisas. Ser igual ao homem, por exemplo. Igual ao homem não, né? Ter o mesmo direito, vamos supor. Só que a gente entra num contexto, eu acredito, tá? Que tipo, na base do respeito a gente consegue. Porque a gente via muito antigamente, por exemplo, que não podia ter mulher num púlpito. É verdade. Hoje já tem. Hoje tem mulheres aí voando o mundo, né? Tipo, Camila Barros, por exemplo. Né? Tá em tudo quanto é lugar aí trazendo a palavra de Deus e trazendo com veemência ali, né? Tipo, não tá Autoridade, falando só do que as pessoas querem ouvir. Ela fala o que a Bíblia diz, por exemplo. Você é braba. Então, assim, eu acredito que tem o seu peso e a medida também. Dependendo do que o feminismo vai abordar, eu acredito que sim, né? Que vamos nessa parte. Mas dependendo do que eles querem, da parte de empoderamento, esses negócios, dependendo do que for, já não cabe, Já não dá sabe? pra conciliar, já. Então, eu acredito que tudo tem o seu peso e sua medida aí dentro, dependendo do contexto do que a gente realmente está procurando como feminismo. Então. Aí você falando assim, deu uma clareada, porque eu sou meio extremista pra essas coisas. Eu já acho que não dá certo, não concilia. Mas, né, concordo, dependendo contigo. do contexto, agora eu tenho que concordar que sim, dá pra conciliar. Depende do que realmente quer com o feminismo, sim. Porque a gente sabe que fora não é isso, né? É muitas outras coisas. Não adianta você querer ser uma pedreira, vamos supor, de obra, se você não consegue carregar determinado peso, vamos supor, porque o seu corpo é de mulher. Por mais que você vá se cuidar ali para que você consiga exercer, carregar os 2 sacos de cimento que o homem carregue, você vai ter uma resposta futuramente, mais tarde. Porque você, não da parte normal, da parte que a gente já faz, né? Que a gente já faz, né? De pintar, sim. Eu quantas vezes eu já carreguei e carrego peso até hoje, vamos supor. É só um contexto para poder entender que tem lugar que a gente, nós, mulher, não vamos conseguir estar. Por mais que a gente queira. Como é que você vai comprar briga com um homem, por exemplo? Você pode até aprender a dominá-lo, a segurá-lo para que ele não te machuque. Mas ele tem mais força do que você. É verdade. Entende? Então, assim, acho que vai depender muito do contexto aí, dessa parte do feminismo. O que a gente realmente quer com o feminismo. Entende? Dentro da religião, por exemplo, eu acredito que dá para conciliar. Porque é o espaço de querer estar em um determinado local, uma liderança, algo que Deus está te mostrando que você pode ir, que você pode chegar. E quando for a hora de parar, Ele também vai te parar. Desde que não seja na contramão, né? Exatamente, com que a respeito, fala, né? Porque... com respeito à autoridade, à submissão à autoridade, entendeu? Exatamente isso. Entendi. Boa, essa foi boa, hein? Vamos lá. Se você pudesse desconstruir uma ideia errada que as pessoas têm sobre a mulher cristã, qual seria? Submissão. Pronto!
Submissão. Exatamente isso, porque não é do jeito, desse jeito pautado. É do jeito que a gente sabe que é de estar ali, uma missão de ajudar, de construir, de estar junto, de auxiliar, por exemplo. Né? E aí a gente coloca aí a liderança de Esther, de Débora, por exemplo. Débora foi juíza, foi exatamente. milhares de coisas. Tava ali pra quê? Pra ajudar, mas no momento certo. No momento dela. Então você vai ter o seu momento. Mesmo sendo submissa ao senhorio. Então, Então eu gente, desconstruí isso aí. desconstrói esse negócio da submissão, hein? Acabou. Vamos lá, vamos de Bíblia. Colossenses, capítulo 3, versículo do 18 ao 19, fala sobre a relação entre marido e mulher com respeito e amor. Como trazer isso para os tempos modernos? A gente bem sabe que nos dias de hoje tem muito cristãos que estão entrando nesse negócio de relacionamento aberto. Ah, não, relacionamento é super aberto, super tranquilo e tal. E vamos combinar, né, gente? Daí é de Deus. Então vamos lá. Como trazer isso para os tempos modernos? Sobre relação entre marido e mulher com respeito e amor. Século XXI, meu Deus do céu. Eu acredito que é o nosso convívio, na verdade. Vamos trazer a palavra aberto para você e o seu marido. Você ter uma conversa aberta. Eu acho que do jeito que a gente está vivendo hoje, se a gente constrói, a gente já é consolidado de muito tempo, de atrás as coisas desde o início, ou foi corrigindo dentro disso, porque são duas pessoas diferentes. Né? Então cada um vai ter sua forma e o seu jeito de agir. E dentro disso a gente precisa aprender ou ajudar e corrigir da forma que você quer que seja, né? E a pessoa está aberta a isso, a ouvir, a estar, a cuidar daquilo que você está dizendo, por exemplo. Ou você começar, vocês dois entrar no consenso de cuidar daquilo os dois juntos. Hoje a gente vê que realmente está muito aberto, né? Os relacionamentos em si, na verdade. A gente vê bastante, que eu começo a dizer, bastante falta de respeito, querendo ou não, um com o outro em si. E quando a gente fala isso, vamos levar para a parte de a falta de respeito dentro de casa, né? Eu acho que a base ela precisa ser consolidada desde o início, para que isso dê certo, para que um respeite ao outro e um ame o outro da forma que deve e que deveria ser, porque na Bíblia fala que nós sejamos um só, né? E quando fala em ser um só, é justamente o quê? É a união. É que vocês possam estar em comunhão, acordo. Eu falo por mim, porque eu já sou cristã, batizada, né? O meu esposo já não é. Mas ele sempre esteve comigo em todos os momentos que eu precisei. Quando eu estava em liderança de cargo, quando eu estava em liderança de adolescente, porque tem uma hora que você tem tanta, né, coisa dentro da igreja para fazer. É verdade. Que se você não tem essa pessoa para te auxiliar ou entender o que você está fazendo, por exemplo, a gente sabe que dentro de muitos lares já é motivo de briga. Né? Já é motivo de tipo, você só vive dentro da igreja. Ainda né? mais se o marido não é cristão. Exatamente. Eu já dei o meu próprio exemplo. Né? Porque o meu, ele ainda não é batizado, mas ele está na igreja, ele vai na igreja. E muitas vezes já trabalhou como obreiro sem estar, entende? Porque estava comigo para cima e para baixo com criança, levando 22 crianças buscando, e, sabe? Adolescente. Então, assim, a gente precisa estar em comum acordo, eu acho que desde o início. Desde a nossa base do nosso relacionamento. E não acredito também que se isso morre, se isso acaba, se falta o respeito, eu não sei até onde as pessoas precisam suportar isso, entende? E eu acho também, que o respeito ainda vem antes do amor, né? Sim. Porque é a base. É a base, a base. Às vezes você, sei lá, o respeito faz com que você desperte todos os outros, né? Porque o respeito é tudo. É o amor, né? Porque daí vem, na verdade. Se bem que eu acho que quando a gente aprende a respeitar aquele que está com a gente o tempo todo dentro do nosso convívio por vida, é justamente porque a gente ama. As pessoas às vezes confundem paixão e amor aí, eu acho. Eu acho que é isso.
O amor é você querer o ser bem, você estar bem, então a gente vai junto, vai fazer com que isso dê certo. Uhum. Né? Paixão não, procura o bem-estar seu, o outro está procurando o outro e isso acaba que se desunindo e o amor não nasce aí dentro, eu acho. Mas eu acredito, é difícil a gente falar sobre isso com tanta coisa que está tendo, né, de diferente dentro dos relacionamentos. Mas se a gente coloca a nossa vida em prática, a nossa vida do que a gente vive, o conselho que a gente pode dar é isso, é justamente ter o respeito ali já como base desde o início, para poder dar tudo certo. E aí sim, um vai aprender, né? Exatamente, um vai amar, um vai cuidar, e um vai amar o outro e cuidar do outro. É verdade, respeito é a base de tudo. Eu acho que não só no relacionamento marido e mulher, né? A gente tá falando aqui em Colossenses e tal, beleza, mas o respeito é a base de tudo, na vida, né? Em a todos gente os tá falando relacionamentos, desde o né? início, né? A gente tá falando exatamente sobre isso, de respeito, porque se você aprende a respeitar as outras religiões, por exemplo, você não vai estar dentro das outras religiões, mas você tá respeitando aquele lá, você tá respeitando aquela pessoa. Uma hora você vai conseguir entender e respeitar aquele contexto. Fácil, às vezes, você ter que entender que sabe que aquilo ali talvez não seja, vamos supor, muito certo, ou que algo não está certo justamente pelo respeito. Uhum. Não. Mas você precisa respeitar. Tem que respeitar. Exatamente. É isso, gente. Vamos respeitar em geral, hein? Respeita a base. Gente, respeita. Já estamos no nosso encerramento, né? Finalizando. Para finalizar de boa, tá? Se você pudesse dar um conselho para as mulheres cristãs que querem viver a fé, sem abrir mão da autenticidade, qual seria esse conselho? Ser fiel a você mesma. Buscar a sua verdade, não ter medo de querer saber, de querer entender as coisas. Eu acredito que o mais necessário hoje é isso. Mas também encontre a sua voz, né? Até onde você está sujeita a ir para ser a diferença, até onde você está sujeita a chegar para fazer diferente. Não limite os seus sonhos, mas espera sempre o discernimento, né? A direção de Deus. Coloque os teus planos nas mãos de Deus. Porque acontece, não vai ser no seu momento, não vai ser na sua hora, mas no momento e na hora que o Papai do Céu quiser. E que você esteja preparada para cuidar disso. Porque muitas vezes a gente quer as coisas, mas você não tá nem preparada para cuidar. Entende? E aí depois você acha que foi injusto e quando não deu certo, mas não é. Você ainda não estava preparado para ter aquilo. Então, seja você. Não perca a sua identidade por conta das coisas que te cercam. Não deixe de ser uma cristã alegre, sorridente, porque essa é a forma que você mostra. Essa é a forma que você mostra que você é diferente. Muitas vezes a gente se esconde, se prendendo por medo, né? Que nem você não foi na festa, por exemplo, lá por conta do contexto do que era dito. Que é dito, na verdade, só que a gente não consegue discernir as coisas, né? Acha que vai estar errando totalmente por estar lá. Então, seja autêntica, sorria, ame. Quando estiver triste, beleza também, porque isso acontece, isso está dentro da gente. Mas não perca a sua identidade. Se cerque de pessoas que querem estar no mesmo propósito que o seu. Se cerque de pessoas que querem ver você crescer e fluir, que vai sorrir com você das suas conquistas. E não daquela que simplesmente vai pegar e falar assim, deu certo? Que legal. Entende? Então se cerque de pessoas, sorria, ame muito e vamos ser felizes sendo cristãs. É isso aí. Muito bom, gente. É isso, gente. Levem isso pra vida de vocês. Não é porque você é cristã que você tem que ser aquela mulher quadrada, né? Que não se arruma, que não se cuida, que não sorri, que não canta. Não é sobre isso. Ser cristã não é sobre isso, tá bom? É isso. Agora, pra finalizar, tem alguma frase ou algum pensamento que te inspira no dia a dia, um versículo bíblico, sei lá, que você gosta, que você quando lembra... Ai, gente, eu acho que todo mundo tem um versículo bíblico, né? Eu tenho, primeiro de tudo, tá com medo, vai com medo mesmo, mas com
discernimento para ver se não é temor. Porque se for temor, alguma coisa não tá dando certo. Então, alguma coisa ainda não tá ali, né, certa. Se for só medo, ok, vai, porque Deus vai estar ali com você. Eu gosto muito de Salmos, o 121, que é onde realmente eu procuro socorro quando é necessário. Né? E eu vou muito, elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Ai, que lindo. Então, assim, esse é o princípio, né? Então, se você tá com alguma coisa, tá com algum problema, eu sempre fui no Salmo 121, sempre tive muito amor por esse livro, porque foi o meu início de livro, quando eu pedi para Deus, não tá dando mais, eu não quero mais ler o inglês, eu quero ler a Bíblia. E foi em Salmos que eu abri e eu comecei a entender, e daí sim a Bíblia fluiu para mim quando eu leio, dificilmente eu não entendo. E quando eu não entendo, eu já entendi que é porque naquele momento não é para ser aquilo ali. É isso. Então, sim, e o louvor, que eu cuido de ti. Ele cuidou muito de mim em muitos processos da vida, que aí você fica, né, para outro momento. Aí. Vamos marcar uma próxima entrevista. Exato, e é isso. Mas o meu versículo é exatamente isso. Capítulo, livro, né? Como é que a gente fala de Salmos? Livro de Salmos, né? É o 121. Vou falar o meu também. Eu gosto muito, muito de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu escolhi. Eu te escolhi. Foi minha primeira palavra, viu, pra levar na igreja. Minha primeira palavra. Olha que eu subi no púlpito, porque quando falou assim, Ivani, amanhã você tá com a oportunidade de trazer a palavra. E foi dito assim no culto. Oi? Aí a alma já sai do corpo, né? O coração ali. De órgãos. Oi? Desse jeito. E tava no culto. Oi? E eu fui pedir pra Deus, eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer? Quando eu abri a Bíblia, foi exatamente Jeremias. Que bem. E foi o primeiro tema do nosso congresso, quando eu assumi o grupo Guerreiros de Cristo. Foi Jeremias 1:5. Exatamente. Então Deus nos acolhe nos nossos medos, e por isso que eu falo, o coração tá quentinho, então é medo. Porque Deus já falou, pode ir? Agora, se você tá com receio do que você vai fazer, aí já é temor. Aí já pede direção de Deus e espera mais um pouquinho até o coração ficar quentinho. Aquela seguradinha. Mas é isso. Vani, queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, pelo nosso papo, foi muito bom, né? E vamos aí marcar uma próxima entrevista que a gente quer saber também agora os outros paranauês aí, né? Galera, muito obrigada pela presença de vocês. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube, porque hoje a gente precisou pedir uns inscritos aí para tentar entrar na live ao vivo. Mesmo assim não conseguimos, mas é assim mesmo, né? A gente vai agora soltar uns shorts aí para ver se o YouTube libera pra gente. É isso, não deixem de seguir as nossas redes sociais. Vou deixar aqui o Instagram da Ivani também. Sigam as redes sociais dela lá, deem uma olhadinha lá nos conteúdos. E é isso. Muito obrigada, Deus abençoe e até a próxima entrevista. Obrigada, pessoal. Beijo.